analisa para a gente poder assim, ajustar a cinturia, que, como eu falei, hoje é o nosso quinto encontro, se eu não me engano, e eu tenho uma grande expectativa de que no final aí dos nossos semestres você saia contextualizado, né, mais seguro no que diz respeito a esse tema, né? Então essa é a minha grande expectativa. Eu não vou falar que é desafio, né? Porque o desafio a gente constrói junto, né? Mas a minha grande expectativa passa por aí. Assim que a gente terminar a aula de hoje, a gente, semana que vem, já começa a nossa T1, né? Então eu vou postar, eu vou abrir lá para vocês o que eu chamo de estudo dirigido. Eu não sei se foi daqui dessa turma ou da outra turma da noite. Alguns de vocês sinalizaram, poxa, Douglas, dá uma consolidada aí para o que vai cair nas avaliações, o que vai ser abordado nas avaliações, qual o caminho das pedras. Então, eu fiz esse material, vou estar disponibilizando na sequência. Vou botar lá junto da gravação da aula, né? Vou botar lá estudo dirigido, eu estou chamando de V1, né? Só para a V1, aí tem a T1, a TF1, tudo pacotão direto, tudo dos uns, né? É um pacotão só. Então, clica lá que você vai ver os temas, perguntas, respostas para você estudar. Ah, Douglas, vou estudar só por ali? Não faça isso, né? Olhar todo o material, todo o contexto, tudo que a gente botou lá é inerente aos temas, né, que a gente vai estar tratando. E ali é um grande resumo, né, a cara da prova? Não é a cara da prova, é um resumo de perguntas e respostas dos temas que vão ser abordados nesse primeiro lote de avaliações. Eu já mandei as avaliações para os polos, né, para a coordenação dos polos. Então, reforço que, respeitando o calendário acadêmico, eu sempre falo isso também, dá uma olhada lá, pergunta para o teu polo, porque essa primeira avaliação, a T1, que segundo o calendário, acho que é dia 9, né? Começa dia 9, você vai ter aí uma semana, sei lá quanto tempo para você desenvolvê-la. Essa é aqui no nosso ambiente, tranquilo. Eu vou mandar uma mensagem para vocês, lembrando, dando boa sorte, etc, etc. Mas a T1, ela rola no polo, né? Presencial. Então, já mandei as avaliações, tudo tranquilo, tenho certeza que vai tudo correr bem. Só depois você entra em contato com o polo perguntando a data e a hora que você vai realizar, que aí eu não sei a disponibilidade de espaço dos polos, esse tipo de coisa, né? Essa parte mais administrativa aí de gestão dos polos. Então, você sabe melhor do que eu como é que trata disso, alinha lá com eles, tá? Dito feito, dito posto, hoje a gente fecha, deixa eu compartilhar aqui o nosso material, a gente fecha o nosso ciclo, que eu chamo de ciclo de economia, né? A gente vem falando, né, ao longo das nossas... Deixa eu compartilhar aqui. Esse material já está lá, eu sempre falo isso. A gente vem compartilhando aqui, falando um pouco de agro, tentando contextualizar. Na última aula a gente tentou alinhavar o conceito de agro com economia, né? Tudo aquilo que a gente conversou nos nossos bate-papos. Mas hoje eu sim, vou dar uma fechada maior nesses conceitos econômicos e a gente começa a falar um pouco mais do planejamento da agropecuária e do próprio planejamento estratégico, né, da administração, da gestão, enfim, em si. Então, hoje é o nosso último ciclo de economia, né, do conceito de economia. Claro que se você quiser explorar mais uma dúvida pessoal, assim, do teu meio, do teu trabalho,
ou eu queria que você falasse mais do tema tal, ou falasse de um tema que eu não tenha falado, sinaliza que a gente dá uma alinhavada e coloca dentro dos nossos conteúdos, tá? Eu tenho que seguir, eu sempre falo isso também, eu tenho que seguir uma ementa, né? Respeitar a ementa da disciplina, respeitar as diretrizes institucionais, mas o meu interesse maior é você. Qualquer dúvida que você tenha em cima desse contexto, por favor, sinaliza que eu vou estar tendo um imenso prazer aqui de estar compartilhando a experiência, o conhecimento, e se eu não tiver, eu sinalizo, segura aí, deixa eu correr atrás aqui e compartilho com os demais também, tá? Dito posto, qualquer dúvida, abre o microfone aí, eu não vejo o chat, né? Como eu sempre falo, então eu só dou aquela geral no chat no final. Para não pintar nenhuma dúvida, sinaliza. Nós estamos falando da relação na aula passada, né, da divisão da economia em microeconomia, macroeconomia, né? A microeconomia está preocupada ali com o comportamento daquele ambiente, daquele sistema, daquele organismo em si, né, daquela cadeia de produção em si, diferente da macroeconomia, que está preocupado em como estrategicamente vai botar mais dinheiro nas microeconomias, como vai tirar o dinheiro das microeconomias, como vai estimular a produção, como vai desestimular a produção, como vai aumentar a carga tributária, como vai diminuir a carga tributária. Esse é o papel do macro, né? Muito associado à moeda, ao dinheiro, à gestão estratégica. E micro, muito voltado ali, né? Muito preocupado com o comportamento daquela cadeia de produção. Quando a gente fala, então, de dar um zoom e olhar o conceito da microeconomia, fica mais fácil a gente fatiar o nosso pensamento, né? A gente tem essa capacidade, nós como seres humanos, né? A gente fatia o pensamento e depois monta esse pensamento num grande quebra-cabeça, juntando as peças para ver a grande figura, ver o que a gente chama de big picture, né? Aquela grande imagem para você tomar suas decisões, né? E caminhar de acordo com seus interesses. Aqui também não é diferente disso. Então, vamos pegar a microeconomia e meio que fatiar em determinadas que a gente chama de teorias. O que são teorias, né? Não coça a cabeça, não fica preocupada aí com o conceito de teoria, tem que estudar teoria. Já falei isso anteriormente e repito. Teoria é uma forma de anotação que o pesquisador faz diante de um comportamento vivo ali, de um comportamento orgânico, né? Então, você se comporta, eu anoto daqui e chamo isso de teoria. Publico essa teoria para que outros repitam esse mesmo comportamento, se estiver dando certo, ou não repitam esse comportamento se ele não deu certo, esse experimento, né? Na microeconomia, então, a gente tem basicamente aqui 3 grandes grupos, mas a microeconomia também ela é chamada, né, ela, na literatura, ela tem o nome de teoria dos preços. Por que teoria dos preços? Né? Tem teoria do comportamento econômico. Economia está associado à capacidade de produção de riqueza. Gestão de riqueza de quem produz, gestão de riqueza de quem consome. Eu não posso comprar muito, senão eu perco moeda. Eu não posso produzir muito, senão eu fico com a moeda parada no meu estoque. Então, esse equilíbrio é economia. Na hora que eu produzo a quantidade certa, no tempo certo, e comercializo essa quantidade do jeito certo, da forma certa, eu formo melhor o meu preço para poder a outra ponta estar comprando o meu produto. Então, o conceito de teoria dos preços quer pagar quanto? Igual aquela propaganda que a gente via na televisão, né, que era Casa Bahia, aquela rede, né, que apareceu
o vendedor lá, pô, tu quer pagar quanto? A teoria do preço passa por aí. Quanto que você tem no bolso para poder comprar o meu produto, ter a capacidade de me pagar, não ficar comprometido, e depois que você quitar, você voltar no meu estabelecimento para comprar mais. Então, eu preciso formar um preço correto para que você sorria e compre o meu produto. Né? Mesmo que tenha juros, mesmo que tenha uma série de elementos ali dentro, né? Mas eu preciso fazer com que... Eu preciso olhar o teu bolso de forma que, se você só tiver R$ 10 no bolso, você vai pagar uma prestação de R$ 10. Se você tiver R$ 100 no bolso, eu vou te fazer pagar uma prestação de R$ 100. Se você tiver R$ 1, eu vou fazer com que você compre o meu produto, mas pague uma prestação de R$ 1. É esse o conceito do comportamento do preço. Para eu formar preço, então eu preciso conhecer quem está consumindo, o comportamento desse mercado, e preciso me conhecer, né? Será que eu tenho a capacidade produtiva suficiente? A gente já falou disso até, se eu não me engano, na aula passada, quando eu estou nesse horário dando aula para vocês, poderia estar dando aula em outra instituição, para outros alunos, de outra forma, só que eu sou um só. Então, eu tenho que definir aquele que é mais conivente, aquele que é mais interessante, aquele que é mais rentável, que é menos custoso para mim, de forma a tomar a minha decisão. Não, eu vou dar aula aqui para essa galera da Universo, da Unitri, nesse momento que é mais rentável, mais interessante, menos custoso, mais eficiente para mim do que se eu der aula numa outra instituição nesse mesmo horário. Eu preciso tomar essas decisões. E aí eu vou ter que conhecer vocês para ver a quantidade de alunos que vão estar assistindo a aula nessa hora para poder a coisa desenrolar. Então, eu passo para o conceito de analisar 3 teorias, 3 frações, 3 olhares. Imagine um reality show, né? A Fazenda, a Big Brother, onde você tem 3 câmeras ali, cada uma pegando o mesmo ângulo para você, quem está assistindo, ter um visual do todo. Né? Aqui a gente está falando, então, da teoria do consumidor, da teoria das empresas e da teoria da produção, que é o que eu acabei de dar de exemplo aqui. Teoria do consumidor é olhar o seu bolso, que eu usei aqui a analogia do olhar o seu bolso. Não adianta eu me programar para dar aula nesse horário, ficar aqui todo ajeitadinho, bonitinho, tal, ter a imagem, ter o som, se não tem aluno do outro lado, se não tem interessado do outro lado. Então, eu preciso entender, como está na tela, né? Preciso entender o que você deseja. Aqui é meio que um impositivo em função da grade, né? Você vai dizer, pô, não queria estar aqui não, Douglas, mas não fala isso para mim que eu vou ficar tristinho. Na verdade, então, a teoria do consumidor eu preciso te conhecer, eu preciso entender o teu desejo, o teu gosto, a tua necessidade para poder, dentro da minha realidade produtiva, produzir algo para você. Não adianta... vamos falar do conceito aí, do mundo das pet shop, né? Não adianta não, vou criar um plano de saúde para o pet, né? Como já tem plano de saúde para o pet. Vou criar um plano de saúde para o pet, na hora que ele ficar doentinho, né? Ele levar num veterinário conveniado ali, junto daquela rede de plano de saúde, se aquela região, né, não tem o interesse de ter plano de saúde para pet, por exemplo. Então, não adianta eu ter aqui desenvolver um produto, desenvolver aqui um super produto, no caso, para poder dar carteirinha, para poder
disponibilizar livrinho de rede credenciada, como se fosse um plano de saúde humano, né? Se aquela região não tem interesse. Então, eu preciso conhecer você até para formar o preço. Vou cobrar o quê? R$ 10, R$ 100, R$ 1.000? Eu preciso entender a renda per capita daquela região. Eu preciso entender os fatores de produção. Então, tudo que a gente fala aqui se remete àqueles itens chamados fatores de produção. Mas é só isso? É só te conhecer? Não. Eu preciso conhecer o comportamento do mercado, né? E quando eu falo comportamento do mercado, eu preciso entender o que eu preciso, eu como empresa, o que eu vou estar precisando para conciliar os fatores de produção. Da onde que vai vir o dinheiro para eu desenvolver esse software, né, para permitir o cartão do plano de saúde aí para o PET? Quais são os estabelecimentos, né, os veterinários, os profissionais, as farmácias, as clínicas que vão estar conveniadas? Então, eu preciso entender a sua necessidade do consumidor e entender, me olhar no espelho, para quando eu for montar o meu orçamento. Orçamento é uma ferramenta de previsão de ganho futuro ou de gastos futuros, eu ter uma segurança mais assertiva. E o terceiro elemento, né, a terceira teoria, não basta eu identificar de onde que vai vir o dinheiro para eu começar a funcionar, não adianta eu te conhecer se não tiver a produção em si. Então, a teoria da produção, ela passa por eu diagnosticar a minha capacidade produtiva. De repente, fazendo aqui uma analogia com a aula mais uma vez, eu tenho disponibilidade de dar aula nesse horário, né? Me oferecem uma turma nesse horário, mas para falar de biologia, uma área que eu não entendo, né? Eu só entendo que bio é vida, né? E biologia é estudo, ponto. Então, não adianta, eu vou te pagar uma fortuna. Então, eu tenho que conhecer a minha capacidade de produção, o que eu tenho ali é expertise. O que eu posso produzir de volume, ou de quantidade, ou de qualidade para atender o mercado. Como é que esse meu produto vai ser transportado? Como é que esse meu produto vai ser armazenado? Então, a teoria da produção. Microeconomia foca, em resumo, teoria do consumidor, teoria da empresa, teoria da produção. Tranquilo? Vamos seguir. Qualquer dúvida, abram para mim, né? Macroeconomia, Douglas, e a macro? Macro estuda o dinheiro, né? Será que esses três elementos eles estão em harmonia? Né? Vou botar assim. Será que esses três elementos, a teoria do consumidor, a teoria da empresa, a teoria da produção, como é que eu colo esses caras? Como é que eles vivem a harmonia? Vivem a harmonia se eu estimular o consumidor, dando dinheiro para ele comprar aquele produto. Vivem a economia se eu baratear o custo do capital dessa empresa, né? Permitindo a ela comprar mais maquinário com preço melhor. Então, dando mais linha de crédito para ela, dando mais carência para ela, por exemplo. E a produção dando capacitação através dos órgãos fiscalizadores, SEBRAE, Embrapa, né, e tantos outros aí associados ao nosso mundo. Então, criando facilidade financeira, criando facilidade operacional, é um caminho que colocando, diminuindo a taxa de juros ou aumentando a taxa de juros para permitir mais importação, menos importação, mais captação de recursos, menos captação de recursos, é macroeconomia. Então, ele estabelece como que eu faço a cola do ambiente micro.
como que eu faço a liga, né? Como eu embolo aqui a teoria do consumidor, da empresa e da produção. Então, ora eles estão mais desunidos, ora eles estão mais unidos. Quem faz isso é a macroeconomia. E como é que ela é fatiada também, Douglas? Você falou que a microeconomia é fatiada em três. A macroeconomia, qual é a fatia dela? Ela é fatiada também nessas cinco teorias, nesses cinco universos, né? Nesses cinco mercados, né? Se você estuda, então, esses mercados, você tem a capacidade de diagnosticar se você vai botar mais dinheiro ou menos dinheiro. Quer ver um exemplo? Um exemplo que a gente está vivendo agora sobre macroeconomia na prática. Saiu essa semana no jornal, né, que a gente tem saiu essa semana não, a gente sabe que a gente tem um problema associado à aposentadoria, né, principalmente a geração de vocês, né, alguém precisa trabalhar para poder ser tributado e esse tributo, né, uma parte desse tributo ser alocado no custo de saúde, principalmente daquele e de remuneração de vida, né, daquela pessoa que parou de trabalhar, parou de produzir. Então a relação é essa: alguém trabalha e para pagar o aposentado. Esse que é o mecanismo. Isso funcionava quando a população brasileira era uma população super jovem, né? Então, a população jovem, mercado de trabalho, oportunidade, todo mundo trabalhando, produzindo riqueza, teoricamente, uma grande parte tributada, uma grande parte alocada nas aposentadorias. Só que a macroeconomia hoje está dizendo o seguinte: esse modelo está mudando, né? A pirâmide que era uma pirâmide da etária, literalmente a base jovem e o topo e com uma certa idade, está mudando, está virando quase que uma bola. Ou seja, hoje tem cada vez mais aposentado, porque a longevidade está cada vez mais presente, e o mercado de trabalho não está em abundância, como vocês sabem melhor do que eu. Isso gera um problema, né? Porque menos gente trabalhando, menos tributo, menos arrecadação. Menos arrecadação, menos caixa para pagar aposentado. Já tem estudos dizendo que esses aposentados, esses idosos, eu vou levantar a mão aqui, vão começar a ter problemas de saúde, vão ter dificuldade de atendimento, até no sistema público de saúde, que no Brasil é um dos melhores que existe no mundo, é bem desenvolvido o nosso SUS. Só que, mesmo assim, o volume não vai comportar. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com tendência macroeconômica. Essa semana, aí que eu quero contextualizar, essa semana estão saindo reportagens dizendo que a população brasileira ela vai crescer até 2040, daqui a 20 anos. Menos, né? Daqui a 14 anos. Então, a população brasileira ela cresce, em média, 2% até 2040. Quando chegar em 2040, a população brasileira, o gráfico começa a decair, começa a morrer mais gente do que nascer, fruto de um comportamento. Hoje o jovem, eu não sei se você pensa em ter filho, a percepção dos gráficos mostram que cada vez mais nascem menos crianças, porque os casais estão tendo cada vez menos interesse em ter filhos, querem se estabelecer, condição financeira, etc, etc. E aí não vai ter mão de obra para trabalhar. E aí não vai ter tributo. E aí não vai ter grana para bancar aposentado. Isso é macroeconomia. Ela estuda, então, o mercado
né? Será que o mercado está produzindo para atender? Será que quem está consumindo está sendo satisfeito? Está tendo escassez? O mercado de trabalho, será que eu tenho que estimular determinadas áreas de produção para ter um custo de produção menor, para contratar mais pessoas, para gerar mais emprego? Isso o governo fica a todo momento controlando, né? Vamos mover. No início do ano, né, passado, rolou aquele incentivo dos veículos, né? Então, o governo barateou o IPI, que é um imposto diretamente ligado à indústria, né, o produto industrializado. Então, ele tirou o IPI das fábricas, das montadoras de carro, para as montadoras terem um custo de produção menor para poder vender mais carro, colocar mais carro para o consumidor comprar carros teoricamente mais baratos. E quando ele diminui o teu custo de produção, a montadora, a fábrica, né? Ela não manda embora. Não manda embora, administra melhor a relação do trabalho, no caso, né? Então, isso é macroeconomia. Mercado monetário, né, é o controle da moeda, né? Aí tira Globo Guará, bota o Globo Guará, como eu já brinquei com vocês antes, né? Cadê o Globo Guará? Pô, tá aparecendo. Tem a época que ele aparece mais, tem a época que ele aparece menos, né? Então, essa gestão a teoria monetária, né? O mercado monetário. É mercado de títulos, que o Brasil vai bem, obrigado, né? Que é o mercado de bolsa de valores. O que é título, Douglas? Sem entrar muito nessa área, título é papel. Então, uma empresa, quando ela nasce, ela precisa de capital, né? Ela tem sempre ali um dono, uns donos. Se ela for MEI, microempreendedor individual, ela tem um dono, né? Um investidor. A pessoa jurídica tem um investidor. Se ela for uma SA, por exemplo, ela tem vários investidores, né, botando dinheiro nela para ela pegar esse dinheiro e investir no processo de produção dela. Quando ela começa a produzir, a empresa é olho grande, vamos falar dessa forma, e ela precisa de mais dinheiro para comprar mais estoque, para comprar mais maquinário, para contratar mais pessoas, para crescer cada vez mais. Então, para ela ficar nesse looping crescente, ela pede dinheiro emprestado a novos investidores. Então, esses novos investidores são os acionistas da empresa, que a gente chama de acionista. O acionista bota dinheiro, ela pega esse dinheiro, compra estoque, compra máquina, produz mais, dá lucro. E o lucro é de quem? É do acionista. É ela que registra o lucro, mas o lucro vai para o acionista. Esse controle, então, da quantidade de ações, títulos, que são colocados no mercado, a relação dos investidores acreditando nas empresas, botando dinheiro nas empresas, ou sacando o dinheiro das empresas, das ações, é a gestão do mercado de títulos. E no caso do Brasil, vai muito bem, obrigado, como eu falei, porque numa média, você deve ter escutado já esse termo, né? A Bolsa bateu 120 mil pontos, a Bolsa bateu 90 mil pontos. Já escutou esse termo? Esse termo é o seguinte, o 1.000 aí equivale a 100%. Então, hoje, a Bolsa está batendo 126 mil pontos. Significa dizer que a média ponderada dos títulos, se você botar 100, você vai ganhar 126 mil pontos. Se a Bolsa bate 90 mil pontos, se você botar 100 anteriormente, hoje ela está te devolvendo 90, então você perdeu. Quando está abaixo de 100, o investidor está perdendo dinheiro. Quando está acima de 100, o investidor está ganhando dinheiro. A Bolsa está batendo... Hoje, o mercado vai abrir daqui a pouco, abre 10 horas, né, essa feira, mas até semana passada ela estava batendo 126
26 mil pontos, 130 mil pontos, significa dizer que, ao invés de você botar o dinheiro na poupança para remunerar 5%, se você tivesse posto na bolsa, você tá, na média, tem ações que dão mais, tem ações que dão menos. Então, a média ponderada, isso é importante deixar claro, estava te remunerando 30%, 25% a mais do que se você tivesse posto na poupança, por exemplo. Então, quem controla esse mercado é macroeconomia. Mercado de divisa é a relação do Brasil com outros países, né? No que diz respeito à necessidade de você importar produtos de outras nacionalidades, você compra em dólar, então você tem que, se o dólar está alto, você bota mais real na mesa, tira mais real do seu bolso para poder ter aquele produto. Se o dólar está baixo, você tira menos do seu bolso. Se você tira mais do seu bolso, vai faltar no seu bolso. Então, esse controle macroeconomia. Se você tira pouco do seu bolso, vai sobrar no seu bolso. E aí você vai aumentar a tua capacidade de riqueza, né? Esse controle, então, a gente fatia essas teorias, tanto micro quanto macro, para facilitar o entendimento. Mas elas são misturadas, né? Elas são misturadas. Sobra mais dinheiro no teu bolso, você pode contratar mais gente, pode consumir mais produto, né? Pode investir mais em empresa. Então, a coisa meio que, se sobrar menos, você compra menos produto, manda a gente embora, se você for empregador, gasta menos, né? Então, eles são meio que combinados, esse mercado. Qual é a relação, então, aqui, fazendo uma associação com o agro, né? Com agropecuária, o agrobusiness, né? Qual a relação da economia, né? Tanto micro quanto macro, com o agronegócio? Agronegócio, nós somos líderes mundiais. Então, as oportunidades, a gente falou isso na aula passada, né? As oportunidades, elas estão casadas ali no mundo encantado do agronegócio, elas estão associadas ao agronegócio. E aí a gente precisa, então, conhecer cada vez mais esse universo. 20% é o que está na tela, hein? 21, né? 20% de todo produto interno bruto, PIB, Produto Interno Bruto. PIB é o salário do Brasil, a renda do Brasil. Se eu te perguntar qual é o seu PIB, aí você vai falar, pô, Douglas, se você soubesse, você choraria. Porque eu estou te perguntando qual é o teu salário, qual é a tua riqueza, né? Qual é a sua capacidade de botar dinheiro para dentro. Isso é PIB. Produto interno, que é do país, bruto. Ah, eu ganho bruto R$ 1.000, eu ganho bruto R$ 10.000. Esse é o seu PIB. Só que você usa esse dinheiro para gastar, e não necessariamente você tem lucro no final, né? Se você gasta mais do que você recebe, você tem prejuízo. Então, 20% de toda a capacidade de riqueza que o Brasil produz vem do agro. Isso é coisa pra caramba. Os outros 80%? Os outros 80% é pulverizado em indústria, em comércio, né, em outros setores financeiros, de serviços financeiros, basicamente. Então, mas esse percentual é um percentual, pode ter certeza, extremamente alto. Imagine eu te dar aí você tirar uma nota na prova e aumentar a tua nota em 20%, né? Ou você tirar uma nota e tirar 20% da tua nota. Você vai reclamar, vai gritar, né? Então, faz falta os 20%. O Brasil é um dos 5 países do planeta Terra que tem uma população maior do que 80 milhões, urbana maior do que 80 milhões. Nossa população nacional saiu agora o censo, né? 222, né? Milhões de habitantes, se não me engano, 222, se não me engano. Mas urbana, 80 milhões de habitantes. Essa posição aqui eu não botei, mas acho que
não está atualizado com esse censo, não, é o censo anterior. O que isso significa dizer? 80% não tem, só 20% no campo. É aquele que a gente falou na aula passada. Então, eu tenho que otimizar os meus processos de produção. É o único país que tem aí uma área maior do que 30 milhões de hectares. Isso é lindo. Ah, mas você não está levando em consideração relevo. Tá, tudo bem. Mas aí você estuda, pesquisa, desenvolve, né, regiões montanhosas, você produz vinho, sei lá, regiões mais planas, você produz soja, enfim. O importante é que você tenha aí esse número, que é um número extremamente maravilhoso. PIB maior do que 1 trilhão, né? O mercado, então, tem ali uma capacidade produtiva interessante. O que está escrito na tela? Blá, 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 blá. O que está escrito na tela? Oportunidade. Oportunidade de crescimento, oportunidade de melhor utilização dos fatores de produção. É o que está escrito na tela. Oportunidade de melhor gestão dos fatores de produção. Melhoria da população economicamente ativa, melhoria do custo do capital, melhoria de desenvolvimento tecnológico, melhoria de capacitação de mão de obra. Os fatores de produção. Os fatores de produção que a gente falou. Além disso, a gente tem um cenário a nosso favor. Eu coloco esse tipo de informação para a gente olhar a nossa perspectiva e provocar vocês a pensarem fora do quadrado, vamos dizer assim, fora da caixinha, que tem um mundo de oportunidade. 80% da produção de grãos do mundo é em área temperada. Poxa, mas nós não temos área muito temperada, né? A nossa área temperada fica aqui, né? Não no litoral, porque é mais úmido, né? Na região Nordeste, Centro-Oeste e tudo mais. E se você for para a Amazônia ali, é extremamente tropical, chuva, etc. Eu leio esse mapa como um mapa de oportunidade. O que está escrito na tela é oportunidade. Oportunidade porque nós somos líderes em produção mundial e ainda temos um universo de hectares para ser explorado no processo de melhoria produtiva, como tá colocado na tela. Eu leio como oportunidade. Oportunidade associado a isso aqui, ó, posição de 2017. Né? Tem um tempinho aí atrás, mas depois disso veio o Covid, mexeu nos gráficos. De 77 a 17, olha o pontilhado, a área plantada, a história do Boca de Jacaré, que eu já falei para vocês, né? Antes era urbano e rural. Então, a população está concentrada no meio urbano e a população não está no campo. A área plantada se mantém, né? Não tem doação, recebimento, aparecendo assoramento para você, de rio, para você ter mais terra. Isso não está rolando. Então, se mantém meio que plano, né, contínuo a produção, a área produtiva, mas a produção está aumentando. A produção está aumentando, isso chama-se investimento em tecnologia. Aqui algumas curiosidades, eu você não precisa se prender, né, a essas informações. Isso vai cair na prova, esses dados caem na prova. Não, nada disso cai na prova. Eu só quero que você entenda o conceito. Eu quero que, depois você vai olhar lá o estudo dirigido, você vai ver que eu estou colocando. Eu quero que você entenda o que é micro, o que é macro, os fatores, impacto, a representatividade. Mas é legal a gente trazer números, né, para a informação. 2013, cara, isso já tem 10 anos. As exportações, 90 bilhões.
9% da exportação mundial era Brasil, contra 4% há 13 anos atrás, de 2013. Nos anos 2000, o processo de exportação agrícola do Brasil representava 4% de toda a exportação mundial. 13 anos depois, passou para 9%. Hoje, né, de 2013 a 2024, a gente está em 21%. Está exponencial. Está exponencial. Nosso crescimento. Aí é o dado da OCDE, né, a Organização de Comércio, né, e Desenvolvimento Econômico, um órgão principal de economia e controle macro do mundo. A parcela das exportações agrícolas da renda nacional aumentou de 25% para 36% no mesmo período. A parcela de exportação agrícola na renda total. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão ganhando dinheiro com exportação. Antes representava 20%, 25%, agora passou para 30%, 36%. E aí vai dizendo, segundo o OCDE, o Brasil deve ser o principal exportador de alimento do mundo a partir de amanhã. Está escrito aqui, ó, a partir de amanhã. Essa posição foi um estudo feito em 2018. Foi um estudo feito em 2018. A pesquisa aqui. E menos de 10 anos depois, falou, ó, em 2025 o Brasil já vai ser o líder. E isso é verdade. Está aqui, né? Acho que eu mostrei um pedaço disso aqui na aula passada. E está aqui, ó. Está aqui, uma posição fresquinha aqui desses órgãos de controle, fiscalizadores, né? A commodity, as commodities nacionais, projeções para 2022, né? Tudo projeção, de produção, de exportação. Soja, maior produtor, maior exportador. Milho, um dos maiores produtores, segundo maior exportador, e assim sucessivamente. Olha a representatividade. 55% de toda a soja consumida do mundo, Brasil, Zil, medalha de ouro. 45% de todo o açúcar consumido do mundo, Brasil, Zil. Aqui, meus queridos, quando a gente fala commodity, não é para chegar a soja, o milho e o açúcar na sua mesa. Eu estou falando de produção principalmente para a indústria. A commodity ela é ofertada para a indústria, e a indústria transforma ela no refresco, no suco, no bolo, no milho, né, a papa, seja lá o que for. Mas eu não queria que vocês olhassem isso aqui como nós, consumidores, não. Eu estou falando para você abastecer a indústria do mundo para eles produzirem os produtos industrializados, né, que a gente consome nas nossas casas. Hoje, infelizmente, a gente tem mais. A gente usa mais abridor do que faca para descascar, né? Enfim, mas isso não tem volta. Cara, 80%, 75% precisamente, de todo o suco de laranja consumido no planeta Terra é nosso, do Brasil. Então, não sei se alguém aqui produz laranja, tá aí, ó. Você está abastecendo. Isso não tem volta, cara. Esse conceito não tem volta. Não tem volta. E isso faz com que a gente tenha alguns diferenciais competitivos, falando de estratégia, falando de planejamento, falando de perspectiva. Eu preciso conhecer o mercado, o meu consumidor, o que a Europa está precisando, o que o Oriente está precisando, né? O que a América do Norte está precisando, para poder produzir algo compatível. E aí eu preciso entender a minha capacidade de investimento, eu preciso entender a minha capacidade de produção. Quando a gente olha esse futuro,
No futuro, as necessidades mundiais vão estar associadas à alimentação, fibra e energia. Comida, roupa e energia. Isso não, pode parecer engraçado, mas não tem novidade, né? Não é novidade nenhuma. A tendência do mundo, alimento, roupa, vestuário e energia. O que isso traduz para a gente? O que está escrito na tela? Cara, eu vou seguir esse caminho. Eu vou entrar aqui no computador seguindo esse caminho. Eu tenho que trabalhar na minha profissão de medicina veterinária algo associado à produção, à qualidade, a transporte antes, dentro e fora da porteira, na área de alimento, na área de fibra, na área de energia. Na área de energia, eu posso ali estar me envolvendo depois que vocês fizerem, terminarem aqui a graduação, se especializarem numa pós em fibra ótica para misturar, fibra ótica não, em placa solar, né? Placa solar, energia solar, para instalar em fazenda, facilitar o investidor, estimular, associar a captação da energia solar com o aquecimento da estufa, seja lá do que for. Percebeu? Porque isso é uma vantagem do Brasil. As necessidades estão crescendo e a gente tem aqui, vou voltar aqui, ó, essa capacidade de produção de commodities. Você está falando muito de produção de terra e a pecuária, Douglas. Vai bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. Quem trabalha com pecuária aí sabe melhor do que eu. Hoje o nosso rebanho bovino quase que bate um boi para cada brasileiro. Quase que bate um boi para cada brasileiro. Então, o processo de produção nacional é fantástico, o processo de exportação de carne é fantástico, que inclusive tem alguns perrengues, né, alguns contextos, né? Cadê tinha um gráfico? Ah, tá aqui, ó. O rebanho brasileiro. O rebanho brasileiro mais que dobrou nas últimas décadas. E o território não aumentou. Tem queimada, tal. Não estou falando disso. Estou falando disso. Eu estou falando que a tecnologia de produção foi tão grande que no mesmo território brasileiro a quantidade de rebanho dobrou nos últimos 40 anos. Otimização da cadeia de produção. Para quê? Para exportação, principalmente, para garantir volume de exportação. E aí, quando a gente fala de... Até aqui, ó, 209 milhões de cabeças. Isso aqui é a posição de 2017. 209 milhões de cabeças. Hoje a gente tem 222, né, milhões de brasileiros. Então, a relação, como é que é? E dessa relação, grande parte vai para o abate, grande parte vai para o mercado de exportação. Isso leva, só para a gente fechar aqui o nosso contexto, né? Isso leva... Deixa eu voltar. Entendeu como é que funciona, como nós somos líderes? A importância, então, da gente entender o comportamento do mercado para compatibilizar a nossa produção com esse mercado? Tanto na agricultura quanto na pecuária. E aí isso incomoda, né? Isso começa a incomodar. A coisa de... Eu botei a data aqui nessa... Isso isso aqui, se eu não me engano, foi antes
da pandemia. Isso aqui foi antes da pandemia. Cadê? Ah, tá aqui, ó, 2016. 2016, 2016, 2017. Antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente bombando aqui, ó, 2016 o Brasil era o principal exportador de aves, frango aqui no caso, do mundo. Era o maior exportador do mundo e o segundo maior produtor de aves do mundo, em 2016. E aí, quando você está ali recebendo sua medalha de ouro, começa a incomodar, né? Começa a incomodar. Produção de frango, né? Toda ela quase que vendida para o mercado chinês. E a importância de você entender, estudar a macroeconomia, né? Conhecer macroeconomia, que para ilustrar, sabe uma reportagem no G1 na época, China diz que detectou o coronavírus, isso antes da pandemia se instaurar no mundo, tá? 2016. China diz que detectou coronavírus no frango importado do Brasil, a culpa do brasileiro. Uma notícia dessa, na China, repercutindo no mercado nacional, isso aqui é um jornal nacional, né? Causa um caos na cadeia de produção microeconômica, né? Porque suspende-se a importação, eles suspendem a importação, a gente aqui para a exportação, para a produção, para o desinteresse, gera desemprego, gera uma série de problemas na microeconomia daquele sistema produtor de frango. Então, isso aqui é muito sério. Aí você vai pesquisar da onde que vem esse coronavírus, do Brasil, etc, etc. Na verdade, foi detectado que, na época, né, foi detectado que não estava no produto, e sim na embalagem manipulada por eles. Até porque o coronavírus estourou lá na China, tudo aquilo que depois a gente veio a saber, né? Nos anos aí de 2001, 2002, né, que aconteceu aquela catástrofe toda que a gente sabe muito bem. Mas aí por que então eles pararam, culparam o Brasil e na verdade a culpa era deles, foi detectado sim, mas na embalagem, não no produto. E a embalagem era manipulada, né? Todo mundo toca na embalagem, no transporte, e o que foi? Porque produtores de frango do mercado interno da China estavam sendo estimulados a produzir frango, porque lá eles consomem muita carne de porco, né? A carne, a maioria lá é suína. E aí teve uma pandemia na época lá na carne suína, no mundo inteiro, e os maiores produtores eram os chineses, e aí o empresário chinês ficou comprometido, porque ele começou a investir na carne de frango. Ele pressionou o governo chinês para botar a carne de frango dele no mercado chinês, no primeiro momento, e para botar a carne dele, a produção dele no mercado chinês, precisava tirar das gôndolas a produção brasileira. E eu não sei qual é o percentual, mas um percentual 80%, 90% das gôndolas dos mercados chineses eram de frangos made in Brasil. Percebe, então, como é que a coisa funciona? Aqui só um exemplo, na época de reportagem, e eles precisavam otimizar o processo de produção. Aqui estava falando, né, que a produção de porco caiu em função da crise. Aqui, né, o PIG aqui, né, os porcos aqui é o gráfico vermelho, e a produção de frango tentando aumentar. Observa que a produção de frango aumentou justamente em 2016, 2017, quando começou a cair a produção de suína lá. E aí você fala, o cara aí que está botando Covid e está prejudicando, para estimular a produção nacional chinesa. Aí veio a Associação Brasileira de Proteína, né?
E aí, provando isso aqui, é uma reportagem que saiu em 2020. Está aqui, ó, em azulzinho aqui, né? Pequenininho aqui embaixo, 2020. Vou até tirar isso aqui, botar uma cor melhor, para chamar a atenção. Clica aqui, depois você vai ler toda essa história, né? Falando, não. Mas só que o estrago já tinha sido feito, né? Aí a questão. Deixa eu voltar para cá, para a gente se ver. O estrago já tinha sido feito. Percebe, então, que existe um interesse, manipulação, conluio, de um jogo de leões. A gente precisa, então, entender como é que funciona esse mecanismo para poder entrar na arena preparado ali para poder sobreviver a essa guerra. O que eu queria trazer, então, para vocês hoje, né, como bate-papo, era a apresentação do fatiamento da microeconomia e da macroeconomia, né? Como que eles são lidos, como que eles são observados, e a relação e a importância de você ler esses cenários, as 3 teorias microeconômicas, as 5 teorias macroeconômicas, para poder trazer essa informação para a sua realidade. E aqui eu ilustrei com a realidade do agro. Próxima aula a gente vai falar, eu vou abrindo, algumas turmas eu já abri o próximo tema, outros eu aqui vou fazer na sequência, e vou abrir também, como eu falei, o estudo dirigido lá para vocês, já se programarem, para a gente falar de indicadores, vamos falar de indicadores, como é que eu meço, né, a minha capacidade de produção, mais voltado aí para a administração, né, do meu negócio. Eu preciso medir, né? Não adianta eu fazer dieta e não me pesar na balança lá, porque faço dieta e não me peso, não consigo medir se eu estou engordando ou emagrecendo, e se a dieta está dando efeito, resultado ou não. É um pouco disso que a gente vai falar na próxima aula, no indicadores econômicos financeiros. Mas isso é papo para a nossa próxima aula. Legal? Dúvidas? Deixa eu ver aqui o chat. Nada no chat? Nada no chat. Beleza. Tá, então tá. Deixa eu parar aqui a gravação, depois upar lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, peraí, parar.